Olá, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, eu aqui again. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta. Você prefere ser convidado para uma festa ou para um funeral? Talvez você me pergunte, mas pastora, que pergunta é essa? É claro que eu prefiro ser convidado para uma festa. É verdade. Eu acredito que todos nós responderíamos, claro, eu prefiro ser convidado para uma festa do que para um funeral, mas a Bíblia diz ao contrário, sabia? A Bíblia diz assim: melhor a casa de luto do que a casa de festa. Então tem um motivo para isso. E se tem um motivo, a gente precisa saber. Depois da vinheta. Vamos lá? Vamos ler então onde isso está escrito na Bíblia? Eclesiastes 7, verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, pois ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao coração. Talvez algumas pessoas, quando leem a Bíblia, elas podem ler a Bíblia de duas formas. Pensando que aquilo que está escrito na Bíblia é para trazer um julgo, para trazer uma condenação, ou é algo religioso, é algo que foi escrito de uma forma religiosa, ou a pessoa pode ler a Bíblia e tirar do que está escrito na Bíblia o ensinamento para a vida. Então, antes de mais nada, antes de falar desse texto, eu gostaria de falar sobre religiosidade. Essa palavra religiosidade, ou uma pessoa religiosa ou religioso, se você for procurá-la no dicionário, você vai ver o significado dela, que diz respeito a pessoas que estão interessadas em busca de coisas relacionadas a Deus, relacionadas à religião. É uma ótima definição. Mas no nosso meio cristão, atualmente nós temos um outro sentido para religiosidade. Existe esse sentido, né? É o sentido literal, mas existe também um sentido pejorativo, um sentido de quando você diz que uma pessoa é religiosa ou religioso, ou aquilo é religiosidade, você está dizendo sobre algo que parece, mas não é. Você está dizendo sobre algo que passa uma instrução, mas na prática é outra. Então, quando nós lemos um texto desse, né, é melhor ser convidado, é melhor ir numa casa de luto do que ir numa casa de festa, você pode pensar, mas será que esse texto é um texto cheio de religiosidade, né? Porque quem é que prefere ir num funeral ao invés de ir numa festa? Então parece que é um texto fictício, um texto que não é verdadeiro, que no papel fica muito bonito. Não, olha, é melhor ir numa casa de luto do que ir numa casa de festa, mas na verdade, na prática, não é assim. Então, talvez nós possamos ler esse versículo como outros versículos na Bíblia e pensar dessa forma. Mas eu gostaria de garantir algo para você. E eu gostaria de garantir algo como quem vive a Bíblia, não é? Porque é fácil alguém de fora dizer, eu acredito, eu não acredito, e eu não vou entrar nesse assunto aqui, queridos, mas é tão fácil, né? Existem comprovações históricas, existem comprovações arqueológicas, né? E sem ser essas comprovações que você precisa estudar para descobri-las, existe a vida, né? Se você viver a Bíblia, você vai saber se ela é verdadeira ou não. Então, eu gostaria de garantir a você que este versículo não é um versículo para trazer julgo, não é, um versículo religioso, né? Dentro desse contexto pejorativo, né? De falar algo que na verdade não é.
Não, não é isso. Esse versículo é mais um versículo que nós temos que levar para a vida, porque pode mudar a nossa forma de viver e a nossa forma de agir. Então vamos começar falando sobre a casa de festa. A casa de festa é o presente, né? O que você pensa quando você vai para uma festa? Você pensa com que roupa você vai, quem vai estar lá, se as pessoas que vão estar lá são pessoas que você gosta. Você vai pensar na comida, né? Se a comida que vai ter na festa vai ser boa ou se não vai. Então, a casa de festa é uma casa onde você está concentrado em coisas boas, né? Você está concentrado em coisas boas, você está concentrado no presente, você está concentrado apenas naquilo que está diante dos teus olhos, apenas diante daquilo do que você pode ver, do que você pode viver, do que você pode desfrutar. A casa de festa, você pensa no presente. Ninguém vai para uma festa pensando nos problemas. Pelo menos não deveria, né? Porque se você for para uma festa pensando nos problemas, né? E nas grandes questões da vida, você vai ser uma companhia muito desagradável. A verdade é essa, né? Então, quando as pessoas vão para uma festa, elas vão com essa intenção, né? Nós poderíamos dizer, é futilidade, né? As pessoas vão pensando apenas em futilidade. Não, não é futilidade, queridos. A Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Há tempo de você ir para casa de festa e usufruir desse momento, né? E curtir essas coisas, né? A roupa que você vai, com quem você vai, de que jeito que você vai, quem vai estar lá, o que você vai comer, né? O que vocês vão fazer. Existe esse tempo, mas também existe a casa de luto. O problema da casa de festa é que quando nós estamos na casa de festa, nós só estamos pensando naquilo. O nosso pensamento é sobre o presente. Ninguém está preocupado com o futuro. Ninguém está preocupado com o dia de amanhã. Ninguém está preocupado. Então, a casa de festa, quando a Bíblia diz a respeito disso, ela está querendo fazer uma analogia ao nosso sopro de vida, né? A nossa vida passageira, onde nós temos as nossas diversões, onde nós temos os nossos encantos, né? Onde tudo é mais superficial, mas isso faz parte, isso faz parte. Você sabe que uma vez eu estava lendo a Bíblia, numa passagem que diz o seguinte, que quando Jesus vier buscar a igreja dele, as pessoas iriam estar se casando e se dando em casamento. E eu achei tão interessante aquilo, o Senhor colocar dessa forma na Bíblia, porque eu queria dizer para você que as coisas que estão postas na Bíblia foi o Senhor que pôs. Então, quando ele diz as pessoas estariam se casando e se dando em casamento, eu perguntei, falei, Senhor, mas por que o Senhor colocou esse exemplo? Eu achei tão, assim, tão diferente. Justamente isso, né? As pessoas poderiam estar despercebidas, que é isso que ele queria dizer, né? Mas as pessoas estariam se casando e se dando em casamento. Achei interessante, né? Eu costumo dizer que o Senhor é muito criativo. E ele é mesmo, né? E eu achei interessante. E eu perguntei para ele. Eu falei, Senhor, por que o Senhor usou esse exemplo? Justamente esse exemplo. Se casando e se dando em casamento. E essa foi uma das muitas vezes que o Senhor também me respondeu imediatamente. E ele me disse, você não se lembra de quando você estava se dando em casamento? E aí eu me lembrei. Quando nós estamos preparando as coisas do casamento, queridos, nós não pensamos em mais nada. Nós vivemos aquele momento. Toda a nossa energia, toda a nossa concentração está concentrada naquilo, nos preparativos do casamento. Ai, o senhor acabou de me falar algo. Ai, que lindo. Bom, nós estamos... nós estamos concentrados
nos preparativos do casamento, que é a mesma coisa quando nós estamos na casa de festa. Nós estamos completamente concentrados naquilo, nós estamos vivendo aquele momento. E por que o Senhor diz que a casa de luto é melhor do que a casa de festa? A casa de luto, ela te faz refletir. Então, na parte B do versículo que nós lemos, de Eclesiastes 7:2, diz assim: pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. Sabe, queridos, a realidade do que é a vida, a realidade mesmo, né? Em toda a essência, você só consegue enxergar numa casa de luto. Você só consegue enxergar no funeral. Porque você vai ver, né, ou você vai participar de funerais com pessoas das mais diferentes idades. Talvez você participe de um funeral de um idoso, mas que ainda poderia ensinar muitas coisas, poderia usufruir um pouco mais da vida. Você pode participar de um funeral de criança, de alguma criança, e você pode pensar, mas ela ainda tinha a vida inteira pela frente. Você pode participar do funeral de uma mãe que tem crianças pequenas, e você pode pensar, e agora o que vai ser da vida dessas crianças? Você pode participar do funeral de um pai de família que deixou mulher e filhos, e você pode pensar, e agora? Como vai ficar essa família sem esse ente querido? Então, o funeral é um lugar que te faz refletir de como as coisas que são neste momento, daqui a pouco elas podem não ser mais. Tudo que é muito importante para nós, sabe? Às vezes a gente dá importância para tantas coisas, né? Não, eu não posso parar porque eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que me dedicar. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso trabalhar para conseguir tal coisa, eu preciso. A gente sempre acha que nós somos insubstituíveis, que nós não podemos parar, né? Às vezes tem coisas tão importantes, coisas eternas esperando por nós, e nós ficamos focados apenas no presente, apenas naquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Você sabe que eu ouvi um capelão dizendo uma vez que você sabe o que é capelão? Capelão é aquela. Existem alguns tipos de capelania, né? Mas a que eu estou falando agora é a capelania hospitalar, onde pessoas vão até o hospital visitar pessoas enfermas, né? Então fazem uma visita, se elas tiverem oportunidade, elas falam a respeito de Jesus, né? E um capelão disse assim: eu nunca vi uma pessoa nos seus últimos minutos de vida dizendo: eu gostaria de ter mais tempo para comprar mais uma casa. Eu gostaria de ter mais tempo para ser promovido no meu emprego. Eu gostaria de ter mais tempo para trocar de carro. Ele disse: eu nunca ouvi ninguém falando isso. O que eu ouvi as pessoas falando no momento de morte, nos seus últimos momentos, era: como eu gostaria de mais tempo para ficar com a minha família. Como eu gostaria de ter oportunidade de dizer coisas que eu não disse. Como eu gostaria de fazer coisas que eu não fiz. Então, a casa de luto, ela nos traz essa reflexão. Nós percebemos o quanto nós somos passageiros. Como diz a palavra do Senhor, como nós somos um sopro. Apenas um sopro. Então, a casa de luto é uma casa de reflexão. Eu fiz um curso, uma vez, de finanças dentro da Bíblia. E os professores, que eram fantásticos, fizeram uma atividade, né? E eles pediram para que a gente escrevesse os nossos planos atuais, os nossos planos para daqui a 5 anos e os nossos planos para daqui a 10 anos. Então a gente ficou envolvido naquela atividade, nós colocamos, eu fiquei pensando, e eles falaram em todas
as áreas, né? Espiritual, familiar e financeira. Então, nós ficamos lá envolvidos naquela atividade, né? Era uma dinâmica. Envolvidos naquela atividade, marcando, né? O que nós queríamos para agora, nessas nossas 3 áreas, e depois 5 anos e depois 10 anos. Então, todo mundo escreveu, e aí chegou o dia da gente entregar, né? Essas folhas para eles. E, queridos, foi algo tão impactante, mas tão impactante, porque eles pegaram as folhas, vou pegar umas folhas aqui, eles pegaram as folhas com todos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos para o momento atual, para 5 anos e para 10 anos, eles pegaram a folha e eles rasgaram as folhas na nossa frente. Queridos, foi tão impactante aquilo. Eu não sei explicar para você, é claro, né? Aquela atividade estava cheia da presença do Senhor, né? E era direcionada por Deus, e eles eram fantásticos, né? E quando eles fizeram aquela atividade, não só eu, porque eu vi a reação de todo mundo, nós sentimos um impacto tão grande, porque é como se estivesse rasgando o nosso futuro e os nossos sonhos diante de nós. Essa foi a sensação. E aí, quando eles viram, né, os nossos rostos assim, desolados, né, eles falaram: é isso que acontece quando nós morremos. Nós estamos cheios de planos para o presente, a médio prazo e para o futuro, mas a morte é assim, ela vem e rasga todos os seus planos. E aquilo mexeu demais comigo, e estou contando isso para você já faz alguns anos, não sei se 6, 7 anos, 8 anos que eu fiz esse curso, mas mexeu muito comigo. E eles disseram, sabe, tudo que é muito importante, né? Tudo que você faz aqui, o seu trabalho, tudo, depois de uns 5, 6 anos, as pessoas vão tirando as suas fotos do lugar, vão guardando suas roupas, vão doando as suas coisas. Então, a casa de luto nos faz refletir a respeito disso. E agora, para finalizar, eu gostaria de compartilhar o que o Senhor falou comigo no momento que eu estava gravando esse vídeo, que eu até tive que dar uma paradinha porque eu fiquei emocionada, né? Eu estava dizendo, né, que quando nós nos damos em casamento, nós ficamos concentrados naquilo, né? A nossa concentração é naquilo, o nosso foco é naquilo. E eu estava falando da casa de festa. E quando eu estava falando com vocês, o Senhor me disse que a casa de luto nos faz refletir também sobre um casamento, mas de um casamento com Ele, as bodas do Cordeiro. É verdade. Porque a casa de luto, ela não nos faz pensar apenas no presente. A casa de luto, ela nos faz pensar no presente, a médio e a longo prazo. A casa de luto nos faz pensar na vida que nós estamos vivendo aqui e da vida que nós queremos para a eternidade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aquecido seu coração. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto. Quando eu ouço uma palavra que mexe comigo, aquilo aquece meu coração. E eu espero que esses minutos que nós passamos juntos tenha te aproximado um pouco mais da pessoa do Senhor Jesus. O meu desejo para a sua vida é que você aproveite as casas de festa, que você curta a sua vida de uma forma abundante, porque é isso que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, mas que você não se esqueça que existe a casa de luto, e a casa de luto é um momento de reflexão, um momento de reflexão da nossa vida futura, e como disse o Senhor, um momento onde a gente possa pensar de que forma nós estamos nos dando em casamento para Ele, no nosso casamento com Ele. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família.
curta o vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, se inscreva porque você vai receber as notificações assim que sair um vídeo e compartilhe, que você ajuda mais pessoas a serem abençoadas. Um beijo para você. Bye, bye.